Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, Ariane Soares. Nessa nossa série de vídeos Transforma Mundo, nesse mês de março, falando sobre um tema muito especial, falando sobre mulheres. E nesse mês eu separei temas incríveis, especiais, para falar com as mulheres. Então, já vou dizer para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, todos os temas desse mês não foi eu que escolhi. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, vou deixar meu Insta aqui para vocês. E as pessoas me fizeram perguntas lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntando, pedindo sugestões para temas para mulheres para esse mês de março. E eu recebi muitas sugestões bastante interessantes. Algumas sugestões eram um pepino que eu precisava descascar, tinha uma sugestão que era um abacaxi que eu precisava descascar, mas eu selecionei algumas sugestões e trouxe sim para cá, como prometido, para produzir conteúdos especiais para vocês. E o tema de hoje não é diferente. O tema de hoje ele foi uma sugestão lá no meu Instagram. É um tema que, apesar de esse canal já tem aproximadamente 3 anos, eu nunca falei desse tema aqui no canal. Quando eu vi essa sugestão, a primeira coisa que eu pensei foi: para que eu abri essa caixinha de sugestão? Eu pensei, para que eu fiz isso? Mas enfim, missão dada, missão cumprida. Eu abri, a sugestão veio, então sim, tá aqui o vídeo falando sobre o feminismo e a Bíblia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o feminismo? O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito disso? O que a Bíblia tem de aprovação sobre esse movimento ou de reprovação sobre esse movimento? E vamos entender um pouquinho. Eu tenho uma colinha aqui com algumas informações que, como quem me acompanha aqui no canal sabe, que eu gosto muito de estudar a origem das coisas. Então, quando eu comecei a estudar esse tema, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar a raiz do feminismo, como surgiu e qual é o objetivo central, original do movimento feminista, porque a gente vê hoje por aí muitos movimentos que extrapolam a essência do que é o feminismo. Você sabia disso? E a gente acaba recebendo informações um pouco deturpadas sobre esse assunto. Então vamos lá. O que é o movimento feminista? O movimento feminista é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade. Feminismo, na sua essência, na sua origem, é isso. Movimento social que luta contra a violência de gênero, ou seja, a violência por ser mulher, e pela igualdade de direitos e de condições das mulheres na sociedade. Ou seja, na origem, o movimento feminista é um movimento que luta pela igualdade, ok? Até aí, tudo ok. Então vamos lá. Primeira onda feminismo. Vamos voltar um pouquinho atrás, vamos entender um pouquinho da história. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender o que é isso hoje, beleza? Vamos lá. Primeira onda feminista foi no início do século XX. E ela lutava pela igualdade de condições. E uma das principais lutas do movimento feminista no início do século XX era pela questão sufragista. O que é o sufragismo? Sufragismo é o direito ao voto. No início do século XX, a mulher não tinha sequer direito a votar. Então, a primeira onda do movimento feminista foi em busca disso, em busca do direito de votar. Nós, mulheres, também tínhamos o direito de escolher e de opinar sobre nossos governantes. Então, sim, se hoje
lindamente, maravilhosamente, nós votamos, nós podemos votar, nós temos direito ao voto, não só direito de votar, como podemos nos candidatar, e já tivemos até mesmo uma mulher na presidência da República, foi por causa da luta feminista no início do século XX. Check? Beleza, vamos continuar. Segunda onda do movimento feminista foi no início da década de 60 e ela defendia a ideia de combater a violência contra mulheres. A mulher, naquela época, ali em meados do século XX, dos anos 50, dos anos 60, a mulher ela era muito oprimida, né? Ela era oprimida por ser mulher. Ela não podia fazer uma série de coisas. A mulher custou a conseguir entrar numa universidade, porque até então, há décadas atrás, a universidade era um ambiente completamente masculino. Então, assim, foram os movimentos feministas que foram trazendo para nós a possibilidade de conquistar coisas que nós temos hoje. Hoje o voto é a coisa mais comum do mundo, mas há 100 anos atrás foi uma luta feminista. Hoje, nós estarmos nas universidades, nós estarmos ocupando posições de alto cargo, tanto na política quanto no setor público, quanto no setor privado, tudo isso tem a ver com a luta feminista de 50, de 60 anos atrás. Terceira onda feminista, no início dos anos 90, e ela vem até hoje, amplia o combate à violência, que não é somente físico, mas também verbal, luta por igualdade salarial, luta contra o estupro e contra o assassinato, ou como nós conhecemos hoje, o feminicídio, que é quando a mulher morre, ela é assassinada pelo fato de ser mulher. Então vamos agora trazer tudo isso que a gente falou aqui para a Bíblia, certo? Vamos para a Bíblia agora, porque afinal de contas a sugestão era o feminismo e a Bíblia. Então nós já falamos um pouco sobre o movimento feminista, sobre as ondas do movimento feminista, sobre as lutas do movimento feminista ao longo da história, as nossas conquistas de hoje por causa dessas lutas, e agora vamos para a Bíblia. Será que a Bíblia prova tudo isso? Será? Será que nós não podíamos votar? Será que nós não podíamos estudar até hoje? Vamos lá. Gênesis 2, 20, parte B. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Da mesma forma que eu falei do movimento feminista e fui lá na origem do que significa o termo, eu também fui lá na origem da humanidade para entender um pouquinho a relação de Adão e Eva. E se a gente observar aqui nesse versículo, a Bíblia fala assim: não se encontrou para o próprio ser humano alguém que a ele cooperasse. Alguém que a ele cooperasse. Então a gente vai para o dicionário, o que significa a palavra cooperação. Cooperação significa ação de cooperar, auxiliar, contribuir, ajudar. A mulher foi criada por Deus e colocada ao lado de Adão para cooperar, auxiliar, contribuir e ajudar. Todas essas ações são ações de quem foi colocado ao lado e não abaixo. Nós mulheres somos colocados ao lado para andar junto, caminhar junto, fazer junto, cooperar, auxiliar, ajudar, contribuir junto, lado a lado. Fisicamente falando, Deus extraiu um osso da costela de Adão, do lado. Nós fomos extraídas do lado de Adão para andar lado a lado com o homem. E quando é que tudo isso desandou? Como foi que tudo isso desandou e nós chegamos... E se você observa aí ao longo da história, passamos por tudo que passamos. A culpa é da Bíblia? A Bíblia é machista? Vamos continuar entendendo. Você observou que nenhum desses verbos
cooperar, auxiliar, ajudar, contribuir, nenhum deles tem o sentido de subjugar, nenhum deles tem o sentido de diminuir, nenhum deles tem o sentido de inferiorizar? Pois é, todos esses verbos colocam homem e mulher lado a lado pelo mesmo objetivo, pela mesma luta, pelo mesmo fim. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu é que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa que não era para eles fazerem, e então vêm as consequências desse erro, as consequências dessa desobediência. E cada um teve a sua sentença. Deus deu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva, e até a serpente levou a sua própria sentença. Mas vamos focar aqui na sentença de Adão, na sentença de Eva. A sentença de Adão foi a seguinte: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a sentença para o homem amaldiçoa a terra, toda a terra. Olha que pesado. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Pena de morte. Pesado, né? E qual foi a sentença para a mulher? Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Você já prestou atenção nessa segunda parte da sentença? Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. A mulher passou por uma sentença, onde ela sentiria necessidade de influenciar, mas seria dominada pela vontade do homem. E aí, o que a gente faz? Essa foi a sentença de Eva. O que a gente faz agora? Vamos continuar aqui. Daí para frente, né? A humanidade foi gerada e homens e mulheres passaram a tomar decisões. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e passaram a ter o poder de tomar decisões, de escolher entre o bem e o mal, escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, escolher entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. O homem e a mulher teve o poder de tomar decisões e escolher para si o bom ou o ruim, o bem ou o mal. E, consequentemente, todas essas escolhas têm suas consequências. É aí que entra o nosso problema, as consequências das nossas escolhas. E isso é algo de hoje. Eu faço escolhas e as minhas escolhas geram consequências. Você faz escolhas e as suas escolhas geram consequências. A questão é, precisamos ficar preparados para as consequências? Não, precisamos aprender a tomar boas decisões e a fazer boas escolhas, porque nós temos o poder sobre a escolha, mas não temos o poder sobre as consequências. Eu escolho a semente que eu vou plantar, mas eu não escolho o fruto que aquela semente vai gerar. Eu posso escolher se vou plantar goiaba ou se vou plantar manga, mas a partir do momento que eu escolho a semente, eu não tenho poder mais de escolher o fruto. Eu não posso plantar goiaba e esperar que nasça manga. Eu escolhi a semente. A árvore e o fruto é consequência da semente que eu escolhi. Então leve isso para a sua vida. As escolhas que você faz são as sementes que você planta. A partir do momento que a semente foi plantada, ela vai gerar frutos, ela vai gerar consequências. E sobre essas consequências, você não tem escolha. E aí é onde a humanidade começa a cometer erro atrás de erro. Porque a partir desse momento em que homem e mulher começam a tomar suas próprias decisões e a sofrer as consequências das suas escolhas, o homem começou a subjugar a mulher. O homem, por ter mais força física, começou a inferiorizar a mulher. Começou a diminuir o valor da mulher, começou a subjugar, a diminuir, a inferiorizar e a se colocar como superior, coisa que não estava no projeto de Deus. Deus não criou o homem para ser superior à mulher. Deus criou os dois para andarem lado a lado, mas foram os erros, foram os nossos erros, os erros do homem e os erros da mulher
que colocaram a humanidade nessa posição de superior e de inferior, mas isso nunca foi o desejo de Deus. E como é que eu provo que isso nunca foi a vontade de Deus? Mateus capítulo 19, versículo 8, é o próprio Cristo que fala assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. O que Jesus fala aqui para os fariseus? Tudo isso que aconteceu é por causa da dureza dos seus corações, por causa da dureza do coração do homem. É a dureza do coração do homem, são os seus erros, são os seus egoísmos, é a soberba do homem que eu digo do ser humano, né? Então vamos nos reposicionar. É a dureza do coração do ser humano, é a soberba do ser humano que coloca a humanidade nessa posição. E Jesus termina falando: não tem sido assim desde o princípio. E qual é o princípio? O princípio é quando lá em cima, em Gênesis capítulo 2, Deus cria a mulher para andar lado a lado com o homem. Então Deus, que estava presente na criação, diz para os fariseus aqui: não tem sido assim desde o princípio, ou seja, não era para ser assim. As coisas estão assim por causa da dureza do coração de vocês. E aí? Pesado, né? E ao longo de mais de 10 mil anos de história, o homem foi se posicionando como superior em força e intelecto, e a mulher foi se submetendo a essa força. O movimento real, o movimento feminista real, original mesmo, como nós falamos no começo do vídeo, ele fala sobre essa luta, a luta para esse retorno de igualdade. A luta feminista é uma luta por esse retorno de lado a lado, de mesmos direitos, mesmos deveres, mesmos direitos. Somos homens e mulheres. Homens e mulheres são pessoas diferentes. Temos modo de pensar diferentes. Nós construímos um pensamento, construímos uma ideia de forma diferente, mas um completa o outro. Então a luta feminista é uma luta por esse retorno de igualdade, de cooperação, de lado a lado. Todos podemos e somos capazes, com nossas diferenças, de desempenhar as mesmas funções. Nossas diferenças não são diferenças de oposição. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. As diferenças não se opõem, as diferenças se completam. E o movimento feminista, ele traz isso, ele tem no seu cerne, na sua origem, esse anseio de retornar a essa igualdade de direitos, de valores. Quando a gente entende no cerne, na origem, o movimento feminista, para que ele serve, nós entendemos que a luta sempre foi por aquilo que é direito nosso, desde o Éden: auxiliar, cooperar, ajudar e estar lado a lado. A luta feminista é um retorno para esse direito principal. Deus criou homem e mulher com diferenças físicas, diferenças biológicas, diferenças psicológicas, diferenças emocionais, mas essas diferenças não dão direito ao ser humano de um se subjugar ao outro. Não é porque somos diferentes que o homem é superior, e não é porque somos diferentes que a mulher é superior. Então, sim, a Bíblia, ela apoia o movimento feminista nesse sentido de retornarmos à igualdade, entendermos que somos todos seres iguais diante de Deus, diferentes, mas iguais diante de Deus. Diante do Senhor não tem superior e não tem inferior. Mas ela é contra o movimento feminista, que coloca a mulher numa posição de superioridade. A mulher ocupa o espaço que foi destinado a ela: cooperar, ajudar, auxiliar e estar junto, lado a lado, tomando as decisões. Nossas diferenças nos completam. O homem não é superior, a mulher não é superior. Nós somos diferentes, nossas diferenças se completam e a Bíblia apoia isso.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de acompanhar aqui os nossos vídeos todas as semanas aqui no canal. Beijão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!